Posso falar mais um pouquinho? Sim. Eu vou tentar ser obediente, viu? Aqui na empresa, né, eu tive um momento com o meu filho Felipe, e que eu estava lá chorando, né, que, assim, no sentido da palavra, né, que a empresa não estava dando certo, né, de determinada situação, que a gente trabalhava, e não dava certo, né? Aí ele me perguntou, pai, o que você está fazendo de diferente para poder dar certo do jeito que você está querendo? Eu falei, não, estou fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz. Trabalhar e, né? E não dá certo as coisas. Aí ele me perguntou, mas escuta, como é que você quer ter um resultado diferente se você faz do mesmo jeito que você sempre fez? Então isso me marcou muito, né? E eu tentei falar justamente isso para o Paulo de Varginha aqui. A gente saiu com essa determinação no coração, né? Para justamente fazer uma postura nesse encontro diferente, tá? E eu penso que eu não contagiei o Paulo, nem tampouco a Rejane, nem tampouco o Manel, nem tampouco o Paulo, daqui de Varginha. E também a Sara. Só que nós tivemos uma viagem de 2 dias, né, falando um tantão de coisas nessas viagens, para chegar até aí. Então, evidentemente que o nosso convívio desses 2 dias projetou uma linha de pensamento que foi desbastado, né, todas as arestas, né, e chegamos aí com o Paulo e a Rejane para poder falar bem claro, e foi bastante contundente, né, porque estava a Sara alinhada, o Paulo alinhado e eu também alinhado com um pensamento, e aquilo mostrou-se, né, para as autoridades ali naquele momento, né, que era o caminho para poder fazer aquilo que deveria ter sido feito na reunião, conforme foi feito. Penso eu que foi uma bênção, para mim, pelo menos, foi uma bênção. Eu penso também que para cada um, a seu modo, também foi uma bênção. Tá? Agora, evidentemente que tem coisas para serem acertadas, claro que sim, caramba. Né? A palavra fala bem claro, a justa cooperação entre as partes. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Né? Só que aquele detalhe, eu não vou me deixar me envolver com a minha timidez, entendeu? Se eu estou vendo que o Espírito de Cristo em mim está me dando um espírito de ousadia, tá certo? E é justamente aquilo que é coerente com aquilo que o próprio Cristo fala, né? Tendes ousadia para entrar no Santo dos Santos. Ou seja, nós estamos buscando essa situação. Nós queremos ser íntimos de Cristo. Nós queremos ser um com Cristo, né? Porque o que está escrito acerca do homem e da mulher? Deixará o homem a sua casa, né? Seu pai e sua mãe, se unirá com a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Não é isso que a palavra fala? E com Cristo é a mesma coisa, percebe? Nós estamos deixando todos os nossos problemas, todos os nossos afazeres, todas as nossas limitações para ser um com Cristo. E é nesse nível de intimidade, né, de um marido com a sua esposa, que nós queremos ter com Cristo, tá certo? E a gente tem percebido que a gente tem conseguido esse intento, tá bom? Então, foi nesse sentido assim que a gente tentou fazer. Não deu certo? Deu algum probleminha ainda? Eu, mais uma vez, peço desculpa, mas a intenção foi, penso eu, e foi eficaz, porque trouxe bênção na vida de todos. Podemos melhorar? É evidente que nós podemos, tá bom? Fala, meninas. Então, eu só queria frisar uma coisa. É tudo por ele e para ele. Se a gente fez isso desse jeito, era buscando uma maior unção. Então, buscando que o encontro fluísse, que fosse de forma cronológica para a gente esclarecer o entendimento da palavra. Então, de forma alguma, a gente pensou em outra pessoa, além da unção, da adoração. A gente pensou em colocar os slides para a gente cantar todo mundo junto. Tudo foi pensado, todo mundo contribuiu para que fosse um encontro melhor, e sempre é desse jeito. Então, a gente não organizou de maneira nenhuma, querendo privar alguém de falar, querendo que o encontro fosse de uma forma diferente do que já é. A gente queria que fosse tão cheio de unção quanto os outros.
E por isso foi feito assim, procurando uma maior organização, procurando que alguns erros que aconteceram no passado não se repetissem. Deixa eu falar aqui. É bom lembrar que no mês de abril agora, né? Nós estamos no mês de abril. Está fazendo 3 anos que a gente iniciou essas reuniões online. Abril de 2020, abril de 2021, um ano, 2022, 2 anos, e agora 3 anos. Né? Eu acho que nesse período de tempo foi muito bom, de muito aprendido, a gente aprendeu muito, e amadureceu muito, e ampliou muito também a nossa comunhão. Né? E a gente crê que o caminho é esse, é continuar crescendo, continuar com essa comunhão. Né? E eu penso assim que um maior envolvimento em torno disso, assim, com mais liberdade, com mais alegria, com mais prazer em estar junto, reunido junto, vai ajudar no nosso crescimento. A cooperação de cada parte, como eu falado, né, vai nos ajudar a crescer mais ainda. Né? E sempre que a gente se reunir, trazer bastante alegria, bastante satisfação, né? Porque eu estava pensando essa semana ainda a respeito disso. Uma das maneiras que pode encaixar, né, a questão da adoração a Deus, qualificar a adoração a Deus, é a alegria que a gente sente, o prazer que a gente sente em caminho. Né? Cantando, ou louvando, ou conversando, ou pregando, ou não pregando, mas conversando assuntos relativos ao nosso, a nossa comunhão com Cristo. Isso é uma adoração a Deus. Então, eu penso que isso não pode, de maneira alguma, nos trazer nenhum constrangimento. O que a gente está conversando aqui hoje, talvez foi o momento propício para a gente estar conversando. Né? Quando está completando 3 anos de reuniões, né? Online. E a gente está se abrindo o coração aqui para estar conversando, né? Muito todo mundo. Então, eu creio que a gente está no caminho certo, né? E eu creio que a gente pode ampliar isso. Né? Quando eu falo de participação, eu gostaria, sim, de ver uma participação geral de todo mundo. Às vezes alguém está sentado lá atrás, no último banco, levanta lá e fala alguma coisa, fala uma palavra. Né? Levanta lá, dá um testemunho, fala alguma coisa. Né? Isso é importante para o grupo, importante para o nosso crescimento, de todo mundo. Né? E às vezes até falam que os nossos jovens, a participação deles, como elas são importantes para o grupo. Né? A gente está em crescimento, a gente está crescendo, está amadurecendo. Né? Então, eu vejo que é importante a gente estar conversando isso hoje e, sinceramente, algumas coisas que foi tratado aqui agora, eu não sabia que estava acontecendo. Eu não sabia. Né? Mas foi importante, e aí a gente está conversando, inclusive até com respeito à quantidade de palavras que a gente tem ouvido. Né? Tem ouvido muito. Né? E às vezes as pregações duram 1h40, quase 2 horas, né? Sobra pouco espaço para participação. Eu não estou falando isso com respeito ao Ronaldo só, não. Pode ser que qualquer outra pessoa, né? O Ronaldo, quando pede para falar, ele fala. Olha. É aquela mensagem parecida uma espada, bem comprida. Né? Olha a ursa. Eu penso que a gente pode aproveitar esse tempo para falar menos e participar mais. Né? Às vezes você fala menos, mas participa mais que todo mundo. Eu penso que isso é uma maneira boa também de estar, né, aprendendo. Prefeito, eu até citei aqui a participação de Naneide, e eu lembrava, lá no início, sempre estava eu, Naneide e Rosilma, né?
E a gente estava lá no louvor, ali na garagem, na casa do Moncício, quando eu ia ter os cultos lá em Garanhuns, né, e era no teclado, e era muito interessante. Tudo estava no início. Mas foi um início tão bacana, sabe, que exatamente porque não tinha um musicista, porque isso até pesa, a expectativa, como o Ronaldo falou, a expectativa do encontro foi muito grande. A expectativa de ouvir a Sara, ela é muito grande, porque a Sara, ela é doutora no assunto. A Sara, ela é de uma simplicidade, é de uma pessoa que você não consegue vê-la desta forma, da capacidade que ela tem da ministração do louvor, da adoração, da profundidade com que ela traz para nós esse entendimento. Eu não vejo como explicar. Eu não gosto nem de apresentar Sara desta forma. Eu acho que é mais glorioso e grande, e muito mais incomparável que todos os méritos que ela tem, com o que ela conseguiu através dos estudos da música e toda a sua capacitação, é o nível de adoração da Sara. Eu escuto Sara não porque ela é doutora em música, mas é porque ela é uma adoradora em espírito e em verdade. A letra das músicas dela é de inspiração muito profunda. A gente pegar cada encontro desse aqui e for adentrar no pensamento que aqui trouxe a Sara, a forma como ela expõe para nós o pensamento, e cada canção dela a gente vai amadurecer muito, vai crescer muito no entendimento. Então a gente vê essa diferença, apesar de ter sido muito gostoso o momento que a gente estava ali junto, muitos anos atrás, né? Com a Ana Neide, com o Rosinho, que eu estava ali, o Adriano estava chegando ainda, e teve muitas outras pessoas que nos acompanhavam, daqui para o mundo, o irmão Valdito, o irmão Wilson, e outras pessoas que iam, para os encontros, a gente tinha uma alegria enorme, era tão gostoso. A gente trazia, sabe, um exemplo, ficava meditando naquilo a semana toda, como foi bom estar lá em Garanhuns com os irmãos, era muito bacana. Mas hoje, a expectativa é muito alta. Não se compara. Por quê? Porque a gente tinha muitas coisas também que tinham um reflexo do que a gente aprendeu, do que a gente escutava no dia a dia, que estava presente nas igrejas. Hoje não, hoje nada do que a gente faz e conversa não está em igreja não, em canto nenhum. Faz tempo que eu não visito igreja, mas quando eu visito, não tem nada de novo. Nada se compara com o que a gente está falando. Então, assim, quanto à nossa maturidade, ela é notória, ela é, sabe, não tenho dúvida quanto a isso. Por isso que quando eu trouxe isso aqui, não quis especificar o nosso encontro na Galinha. Não tem desmérito nenhum da toda a organização que foi projetada, nem a ausência de Paulo e Rejane hoje não estarem aqui para ouvir o que a gente está falando, porque não cabe, não cabe. Como a Giovana falou, tudo que a gente fez foi para que houvesse sanção. Foi para ele. Isso é o que é fundamental. Se foi diferente para mim, se não agradou a A, ou a B, ou a C, use suas palavras, não, desculpa. Mas a intenção de tudo isso a gente sabe que foi glorioso. O resultado também são. Até porque participação, a irmã não teve participação, teve uma tarde toda. Então ela não, eu vejo nas palavras dela assim, que desagradou é porque exatamente aquela. É como que que eu também comentei sobre isso, é como que foi uma coisa litúrgica. Aí ficou parecendo com a igreja. E a gente não tem necessidade disso. A nossa. Não, para mim tudo fez parte, foi glorioso, foi muito bom o que aconteceu. Entendeu? O lançamento do livro dela faz parte, sim, do encontro. Foi bom todos nós que fizemos, nós fizemos que isso acontecesse. Nós nos programamos para que isso acontecesse.
Então, foi simples, de fato, um ponto. Qual foi a bênção que trouxe isso? Uma realização do sonho para a e foi realizado o sonho. E a gente se alegrou muito, houve comunhão. Claro, então, assim, a gente precisa melhorar sempre. Sempre estamos crescendo. Mas eu não me atenho a esses detalhes. Eu sei que de muitos anos, sempre aqui e acolá, nos bastidores, havia essa conversa. Muitas vezes que eu vou a Garanhuns, eu costumava muito ir na casa de Irmão Pedro, lá no casa com a sorveteria, e sentado a gente conversava muito. E quer dizer, a gente podia pegar aquele nosso bate-papo ali e levar para o encontro, ia ser bênção, ia ser glorioso. Mas a gente ficava aproveitando o tempo. Por quê? Porque o Ibol estava vindo dos Estados Unidos, o Claudinho estava vindo de São Paulo, e sabe, tinha que aproveitar o tempo dessas pessoas, porque estava tendo um certo gasto com eles, e isso era compreensível. Então, não houve nenhum questionamento quanto a isso. Agora, quando a gente para traduzir e ver os detalhes, o que é que hoje a gente trata do que o Ibó trouxe para nós? A gente tem muito o que agradecer pelo que aprendemos. Então, naquele momento, foi interessante, sim. E agora está chegando o tempo. É isso que eu vejo que nós estamos aqui colocando em pauta, é isso. Eu acho que quem está na fita agora é Rosilma, é a Giovana, é a Heloísa, é o Adriano, é o Anselmo, é a Emília, é a Sormani, é a Olga. E é nós que temos que falar. É o Mário, é o Manel, é o Paulo Edson, é o Paulo Henrique, é o Pedro, é a Rivanda. E é nós que temos que falar. Vai vir Ronaldo de Varginha, vai vir Manuel de Varginha, vai vir fulano de tal dos Estados Unidos, e ele vai ter que nos ouvir também. Acho que não está mais no tempo da gente estar com essa questão de pretos. É maravilhoso que isso aconteça, não tem nada contra isso. Mas eu acho que a gente tem muito, muito para falar, muito para tratar. Essa capacitação, Giovanni, que você fala, perfeito. Você está perfeito nessa sua colocação. Mas, de repente, você está tão capacitado que você não imagina tanto. Comece a fazer para nós mais da bênção que o Senhor tem falado na sua vida, porque você já nos abençoa. Com o pouco que você participa, já é bênção. A gente se alegra muito quando você, desde menor ainda, você fala. Eu creio que a Heloísa também tem muito a oferecer. Então, a gente está tentando instigar isso em todos vocês. Essa ousadia. Ronaldo enfrentou essa dificuldade que ele tinha, da gagueira dele. E hoje ele está aqui, é muito bom falar. Apesar do Manuel estar querendo brecar, eu não sei se... diminuir o tempo de fala. Esse é antigo, Não estou brincando, não, mas se puder dividir 1h40 em 2 tempos de 70, 70 para palavra e 70 para a participação de todos. Eu quero dizer é isso, gente, olha, eu acho positivo tudo que a gente tem falado aqui, a posição da Imolinha, da Olga, do Salmão, da minha, e todo mundo que falou, e é isso que tem que acontecer. Sabe, de repente, era um tempo mais curto. Terminou o encontro aí, pessoal. Paulo, Rajani, o Rodilma, o Ronaldo, aí na frente, o Anselmo. Teve um detalhe ali que triste com aquilo que foi. Eu disse isso ontem. Muito bom, vamos anotar isso aqui e vamos dar seguimento. Eu acho que não tem muito o que falar. Acho que fomos já tão abençoados. Eu mesmo me sinto muito abençoado com o encontro. Ora, se for para melhorar, não vejo problema algum. Pois não. Então, só recapitulando, né? O Manuel acabou de falar aí que foi você com o Anselmo que implementaram essa ideia do grupo, né? Eu nem sabia que o aniversário nosso era em abril, né? Então, eu estou sabendo hoje, né? Agora, o que acontece? Houve uma unção do Espírito sobre vocês dois.
Então, alguma coisa foi soprada na orelha de vocês dois. Esse sopro do Espírito, olha que como que está tendo bênção nas nossas vidas. Tá? Eu sou somente mais um cooperador aí com vocês, aí para poder levar avante o grupo, né? Agora, se eu estou mais falador do que os outros, aí já é problema de vocês. Eu estou recebendo a minha bênção. Tá? Agora, a mesma coisa quando é o encontro. Tá? A gente tem que reconhecer o seguinte: existe uma autoridade sobre a cidade de Garanhuns. E essa autoridade é exercitada, né, por todos aqueles que moram em Garanhuns. Né? Não é só o Paulo com a Rejane. As autoridades que moram ali em Garanhuns. Afinal de contas, é o encontro de Garanhuns. Entende? Então, ali tem uma pessoa ou algumas pessoas que exercitam essa autoridade em Cristo Jesus. Então, da mesma maneira que eu posso me submeter à unção que pairou inicialmente sobre o Manuel e o Anselmo, relativa ao nosso encontro sabático, né? Eu também peço que todos também se tenham o discernimento, né, do que é que está acontecendo na autoridade que hoje está sobre a cidade de Garanhuns. Como vocês vão vir aqui também para Baipendi, aqui já virou uma regional, né? A regional de Varginha, vamos colocar assim. Né? Então, existe aqui um exercício de autoridade que não é que vocês têm que se submeter, não é isso. É que vocês têm que entender que algum sopro do Espírito, né, que tomou conta do pessoal aqui de Varginha, tem uma situação de relevância e que vocês, de alguma forma, precisam de estar aprendendo a pular corda junto com a gente, do jeito que a gente pula a corda aqui, né? Se a corda aqui nossa é um twist carpado, não sei das quantas, entendeu? Nós vamos ensinar para vocês como é que pula essa corda, entendeu? Agora, a corda aí do grupo de sábado, eu estou acordando agora, tá certo? Então, quero sim estar junto com vocês, como já falei em algumas reuniões, eu quero escutar. Eu não quero estar só falando, eu quero escutar, tá certo? E como eu falei para você, vou dar um tempinho. Em vez de 2 minutos, vou dar 5 minutos agora. Se ninguém falar, eu vou falar, entendeu? Sem chumbo, vocês não vão ficar de jeito nenhum, entende? Se ninguém der tiro, eu vou dar um tiro para minha espingarda aqui, porque sem chumbo ninguém vai ficar, não. Tá? Eu não vou vir na reunião de sábado aqui, que eu possa estar com a minha esposa, com meus filhos e tudo mais aqui, para poder ficar aqui e ficar parado olhando para a cara de vocês, né? Você vê que as pessoas mais bonitas ficam tudo desligadas. É o Pedro com a Rivanda, é as meninas, é o Adriano. Você vê que eu sou mentiroso, né? Mas o que acontece? A gente... Oi? Manel sempre, Manel preenche a tela, né? Então, o que acontece? Vamos interagir mais, percebe-se? Quem vai vir para cá, tenha preparado, converse antes com o pessoal, porque nós precisamos de alinhar as coisas, né, para não ficar uma coisa esquisita, né? Um fala, né, do Espírito Santo, outro fala do diabo. É complicado, né? Então, realmente tem que ter uma certa linha, né? Isso não quer dizer que seja para quebrar ou cortar ou para limitar. Não, não é isso. É para direcionar e aumentar a eficácia. Só isso. A intenção sempre foi essa aí, entendeu? Porque as outras reuniões nós tivemos alguns entraves, nós tivemos alguns desafios, que a gente só foi resolver os desafios posterior à reunião. E, né, a gente viu que a gente acabou perdendo tempo. Né? Para mim, foi uma das melhores, olha bem, e eu posso estar equivocado, mas pelo menos eu achei que foi um dos melhores encontros que nós tivemos. Né? Mas, olha bem, mesmo assim, ainda teve controvérsia, ainda teve alguma postura, né? E pessoas que estão colocando, e é pertinente escutar, para melhorar, né? Então, é só isso que eu peço para vocês, discernir que existe um fluxo de autoridade, né, sobre esse grupo de sábado, sobre a reunião de Garanhuns, sobre a reunião de Caruaru,
sobre a quarta-feira de Garanhuns, tem uma autoridade ali, tá certo? Quer dizer que eu vou me submeter à autoridade? Não, eu vou exercitar junto com aquela pessoa que está, naquele momento, com a unção, a autoridade de Cristo, junto com ela. Não sei se eu me fiz entender. Por mim, que se entender. Tá certo. Tá? Entendi. Para mim, eu acho que a cobrança que eu faço é de uma maior participação de todo mundo. Todo mundo participando, não é só isso. Viu? Se a palavra for cumprida, que não tiver ninguém que fale, que participe, tudo bem, vamos escutar, certo? Agora, se puder haver participação de todo mundo, é isso que deve acontecer. Para a alegria, para o crescimento, para o louvor. Porque a honra não é nossa, né? A glória não é nossa, né? É do Pai. Né? Então, quando a gente quer ver essa movimentação do grupo, esse é sinal que está crescendo. Sinal que o grupo está crescendo. A grande maturidade. Né? As antenas estão ligadas. Vamos crescer juntos. Amém.